Fala galera, tudo certo? Bem-vindos aí a mais um episódio do TopoCast, né? Espero que vocês estejam gostando pra caramba aí, né, desses últimos episódios. Essa segunda temporada tá incrível. Hoje aqui também com mais um participante, né? Mais um convidado que pra mim é a maior referência aqui que eu tenho hoje de contato sobre growth, né? Crescimento, marketing, né? Como um todo voltado a principalmente aí modelos de tecnologia. Enfim, espero que você goste aí do papo, aproveite, né? Desde já, depois dá uma olhada nos outros episódios e quero aqui dar boas-vindas ao grande amigo Álvaro. Álvaro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso TopoCast, né? Álvaro, para mim aí, né, apesar de também ser um egresso, né, meu veterano em engenharia aí de produção também, a gente conseguiu, né, também continuar aí próximo no quesito marketing, né, aqui com a Colina, ele também trabalhando sempre desde sempre no marketing e depois migrando muito aí para essa área de growth, né, que hoje eu acho que enfim é uma grande o grande repertório dele que ele vai poder compartilhar aqui um pouco com a gente. Então, deixa aí, Álvaro, se apresenta um pouquinho, né, explica aí um pouco sobre tua trajetória. Primeiro é um prazerzaço estar aqui. A gente se conhece desde da época da faculdade, aprendi bastante contigo também. Conversa. E estamos aqui justamente para trocar. Atualmente eu sou, o nome bonito é Chief Growth Officer, o diretor de Growth, diretor de crescimento da Autoforce. A Autoforce é uma empresa de educação e tecnologia em marketing digital para o setor automotivo. Então, nosso grande objetivo a partir dessa transformação digital, ajudar a ter que os clientes tenham experiências incríveis e que as concessionárias ou quaisquer negócios automotivos consigam prosperar. Acho que basicamente é nessa linha que a gente trabalha. Contando um pouco da minha história, como que eu cheguei em Growth, né? Eu fiz engenharia de produção aqui na UFRN e comecei a trabalhar em consultoria, então vim da empresa Júnior também, trabalhei em consultoria na SGS Soluções e desde lá foi minha ponte com tecnologia. Então lá foi criada uma Apesar aceleradora. que no curso, né, na graduação, a gente não vê nada de marketing, né? Não, mas acho que o grande lance que eu aprendi no curso, dois grandes pontos que eu aprendi no curso que eu levo para a vida. Aprender, porque aquele início da engenharia pega-se uns professores lá na época de física, de matemática, que não estão nem aí em didática e você tem que sentar a bunda na cadeira e aprender sozinho. Então, aprender foi uma skill muito importante. E a segunda skill foi entender processo. Uma vez que você entende processo, tudo vai estar relacionado ao processo. Marketing é processo, vendas é processo, sucesso do cliente é processo, são processos ali que você trabalha. E growth, no final do dia, é sobre entendendo o processo, encontrar os gargalos ou as possíveis alavancas e colocar um esforço que pequeno vai dar um resultado desproporcional. Então, growth, em linhas gerais, vai estar relacionado a isso. Então, para você entender de growth, você tem que entender de processo, basicamente. Uhum. Que nada mais acaba sendo do que, sei lá, nomes bonitos para coisas que os japoneses faziam 100 anos atrás, coisas nessa linha. Só que a gente lá em produção já chamava, né, de gargalo, isso, né? Teoria das restrições. Exatamente. Né? Então, só que a grande lance é que com tecnologia o impacto ele é desproporcional mesmo. Então, enquanto alguém queria falar, poxa, para eu destravar essa produção aqui, eu preciso criar uma nova linha de produção, mas eu tenho que contratar não sei quantas pessoas, investir em um novo galpão, com novos equipamentos, demora muito, é muito caro. Em tecnologia, você consegue, com um pouco mais de, sei lá, anúncio para um segmento, você performar muito melhor. Testar um criativo Testa rápido. Né? Então, acho que é um pouco mais sobre isso, assim. E aí lá quando eu comecei a trabalhar em tecnologia foi quando eu conheci um pouco desse mundo. Então, e aí eu passei por algumas erazinhas ali o início do inbound marketing. Comecei em tecnologia em 2013. Então primeiro precisava vender. A gente, na real, primeiro era olhar como validar negócio e etc. Nessa época a gente conseguiu levantar investimento, né? Eu fui morar em Belo Horizonte, trabalhar numa aceleradora lá, né? Levar a minha empresa para uma aceleradora. E fui aprendendo bastante, mas uma das primeiras coisas que me destravou foi numa mentoria que eu tive com Guilherme Junqueira, que é
foi da Gamma Academy, né? Vendeu a Gamma Academy recente e tal. Ele me falou, cara, você precisa vender, leia esse livro. E o livro era o Predictable Revenue. E ali foi quando destravou, porque daí ele foi, eu preciso vender, eu não consigo vender. E eu li ali, e ali eu entendi. Foi a Bíblia pra isso, porque eu entendi, é processo. Porra, vender é processo, não é só uma habilidade, não é só ser... Aí eu, entendi. E aí eu comecei a montar processo, a gente aprendeu a vender, basicamente. Aí, legal, a empresa acabou não funcionando, fui para um outro modelo de negócio. Que eu saí de um ticket médio que era maior para um ticket médio muito pequeno. Então, a lógica ainda era processo, só que eu precisava ser mais escalável. Foi quando eu conheci o Inbound Marketing, foi quando a gente começou a fazer o que hoje é chamado de Product-Led Growth, mas um pouco de dar um teste para o cliente, gostinho ali, entender né? quem está fazendo esse teste de verdade para abordar ou para levar ele... Como que eu ajusto essa primeira experiência. Quem adota, né? Que é o período da adoção, né? Exatamente. Aí, enfim, aí eu fui passando por algumas. Nessa eu tive a oportunidade até de morar em Santiago, no Chile, numa aceleração do governo chileno. De lá eu fui trabalhar na Husky. A Husky foi uma empresa uma fintech que foi adquirida pela Nomad. E, foi muito legal. Lá eu aprendi a fazer Member Get Member, porque no final era um produto bom para pessoas... De alto ticket, né? Trabalhava internacional, né? Ainda era exatamente, era foco de... Principalmente desenvolvedores que moravam no Brasil e trabalhavam para empresas de fora. Isso pré-pandemia, a gente está falando de 2018. Então, era difícil eu achar essas pessoas. Agora, eles se conheciam nas comunidades. Então, uma vez que você entrega um serviço de qualidade e dá um incentivo correto, cara, a coisa caminha muito rápido. Então, trabalhei ali, trabalhei numa outra empresa chamada Goomer, que é de... software para delivery, né? Agora tem delivery. Então, software para restaurante, na época era só tablets e totens de autoatendimento. E aí teve pandemia, então teve toda essa correria de pegar um software que é para dentro do restaurante, transformar ele em 4 dias em um aplicativo de delivery, esses aplicativos que você pede delivery pelo WhatsApp, mas de maneira estruturada. E, saí de, 800 clientes que tinha de março até dezembro, que foi quando eu saí de lá, a gente chegar em 100 mil restaurantes. Então, passo esse período de alto crescimento. E passei por mais 2 até chegar aqui na AutoForce, então uma empresa, a Hero Spark, que é de infoproduto, e ProntMed, que é Health Tech. Então, prontuário eletrônico com dados estruturados para médicos e empresas do setor de saúde. E atualmente estou aqui na AutoForce. Então, acho que nesse ponto foi trabalhando por vários pontos, né? De quais estratégias de go-to-marketing que fazem sentido, quais táticas que geram mais resultado, ou como que você encontra outras táticas uma vez que a tática que funcionava deixou de funcionar. Então, uma experiência bem bacana e acho que mais recentemente um foco também em liderança, em desenvolver pessoas, em olhar processos como um todo, né? Não só os ótimos locais, não só como... Antes eu olhava muito marketing ou growth ou qualquer coisa, mas muito assim, como que eu trago novos clientes? Até eu entender que growth tem 3 grandes alavancas. A empresa vai ter 3 grandes alavancas. Eu posso trazer mais clientes, eu posso reter melhor meus clientes, então fazer com que eles fiquem mais tempo com a gente, e eu posso monetizar melhor esses clientes, seja não só aumentando o preço, mas oferecendo outros serviços, outras maneiras dele extrair valor com a gente gerar valor para esse cliente para que ele extraia valor com a gente. Então, hoje eu tenho uma visão muito mais assim, né, de qual que é o modelo de negócio, qual que é a alavanca, qual que é o contexto para que a gente olhe as reais oportunidades ali e aí foque muito nelas para ter resultados mais desproporcionais. Bagagem não falta aí, né, de experiência, né, do mercado de fato. E eu acho que assim, eu de fato comecei a ver growth, né, muito do que você já começou a publicar, né, começou a falar, já várias mentorias que a gente, né, compartilhou aí e entender um pouco mais. E você falou de um grande ponto que eu acho que geralmente os empreendedores se preocupam muito, é só vender mais, né? Só vender mais, mais cliente, e não olha esses outros duas formas aí, né, de crescer o negócio, que é aumentando o LTV, né? Essa retenção, né? E também
aumentando o ticket médio desse cliente, né? Fazendo ele comprar outros produtos, né? Já que você já teve aquele CAC realizado. E aí eu queria entender hoje você, né? Obviamente cada negócio ele é diferente, mas hoje quando você, por exemplo, né? Até o exemplo agora mais recente da Autoforce, como você começa a implementar growth no negócio, assim, o que é que você, sei lá, quero começar a fazer growth hoje, o que é que você vai fazer no primeiro mês de projeto? Obviamente, como eu disse, cada negócio ele é diferente, mas você já até tem, acredito eu, um ponto ali, né? Tipo, meio que eu sempre recordo de uma fala que você disse, olha, o que é que tá funcionando hoje? Indicação. Então, para tudo e vamos focar aqui em indicação, né? Um erro que a gente comete muitas vezes é querer fazer muitas coisas. Acho que é o principal erro em growth é esse, né? Assim que busca... Tem um termo em inglês que mas a lógica é a mesma, né? Às vezes é como se você pegasse uma torrada, fosse passar uma manteiga, quando você pega uma torrada muito grande, você quer espalhar muito, e você fica muito fininho. Porque você está fazendo muita coisa, você não ganha profundidade em nada, e você não... Só que esse fazer muita coisa está muito relacionado a eu vou fazer várias apostas, porque quando uma der certo, eu vou estourar. Só que... E aí falta esforço em várias... Falta você interagir para ver, pô, isso aqui não deu certo, mas mais, né? o que deu certo? O que eu aprendi com isso que eu poderia repetir de uma maneira diferente, né? Fazer de uma maneira diferente, mas que fosse levar para uma direção dessa. E no final, até lembrando aqui, né, nada mais é do que a teoria de Pareto também, né? Exatamente. Então, olhando para esses primeiros dias, assim, né? Eu quero implementar algo nessa lógica. E acho que assim, só um parênteses, a Autoforce já era bem estruturada em algumas dessas coisas, de processos, a Autoforce também é um grande case aqui, né, do estado aí de startup, né, recebeu vários investimentos, né. Exato, e aí acho que é muito disso, né, a gente tava olhando isso, não só de receber investimento, mas usar bem o dinheiro, né, fazer esse investimento multiplicar, né. Então, o que eu acabo olhando? Primeiro ponto antes de chegar fazendo um bocado de coisa... ou antes de falar, puta, eu vi essa tática lá, a gente está lá no GLA, né? Pô, vi essa tática lá no grupo WhatsApp, vou começar a fazer aqui com o pessoal. Antes olhar para o negócio e falar, entender qual que é o meu modelo de negócio. Então, no caso da Autoforce, a gente tem o grande modelo de negócio nosso, a principal parte é um software as a service. Ou seja, é um cliente que paga uma assinatura para utilizar nossos produtos ali, ter acesso aos nossos serviços. Pô, legal. Então, beleza, ele é um software as a service. Então, tem alguns fatores que geram o crescimento disso. Que aí é número de clientes vezes o ticket médio desse cliente. Então, número de clientes, aí, como que eu faço para aumentar esse número de clientes? É vender, vender, vender. Também é vender, mas eu preciso reter esses clientes. Então, eu gosto muito eu sempre gosto de olhar para uma árvore de métricas. Assim. Então, qual que é a métrica principal? E aqui, nesse caso, eu estou falando que é receita recorrente mensal, por exemplo, mas poderia ser outra, poderia ser margem. Porque às vezes eu estou com um negócio muito... Ele está crescendo, mas a minha margem de lucro é pequena. Então tem muito empreendedor que às vezes trabalha muito. Você vê a empresa crescendo, só que no final do dia sobra muito pouco. E às vezes fala, não, meu objetivo agora é melhorar minhas margens para que com isso eu, sei lá, consiga ir para um próximo patamar. Porque não adianta eu crescer em receita, mas não sobrar nada, ou ficar muito... Então, qual que é o objetivo do negócio nesse momento, inclusive? E aí, como que eu vou decompondo isso? Então, como eu falei, nesse caso eu estou falando MRR, mas pode ser faturamento de uma loja. O faturamento de uma loja é número de, sei lá... Visitas, né? Tráfego na loja. Faturamento vai ser vendas, o número de vendas. Vendas é o quê? Sei lá, quantos itens foi vendido vezes ticket médio. Itens vendidos vai estar relacionado talvez a quantas pessoas entraram na loja e converteram. O que eu tenho desses dados já e que eu já consigo olhar. Então, essa é uma lógica simples que eu gosto de ver. Sabe? Começar a mensurar, né? Tipo, definir essa árvore, ver quais são os indicadores e se já tem isso eu estou falando mensuração faz deles, no né? papel mesmo, sabe? Vai desenhando, só para você entender como que o resultado final é construído. O outro ponto que eu vou olhar sabendo disso, quem são os meus melhores clientes e quem são meus piores clientes, por exemplo. Então, numa loja tem, sei lá, quais são meus melhores produtos, quais são meus piores produtos. Se eu quero olhar margem,
Eu preciso olhar para isso, porque às vezes eu estou vendendo um produto que minha margem é muito pequena, onde se eu estivesse promovendo outros que minha margem é maior, eu vou ter um melhor resultado. Mesmo que eu venda menos até, às vezes. Então, o que é o melhor e pior? Então, pô, lá no meu caso, estou olhando ali, tipo, quem é meu melhor cliente, quem é meu pior? A nível de custo de operação, tipo, tem cliente que dá... Porque eu talvez vendi algo não 100% desenvolvido, por exemplo, ele me gera um custo de serviço muito alto. Então, poxa, eu não posso vender mais para esses até eu melhorar meu produto para atender melhor esse nicho de cliente. Agora, esse cliente aqui, ele não abre ticket porque o produto atende muito bem ele. Ele sabe usar o produto porque ele está super tranquilo, ele está tendo um baita resultado, ele está feliz com a gente, então o nosso NPS com ele é alto. Então, olhar melhores e piores clientes é algo super, super importante. E aí, outros pontos que eu gosto de fazer é começar a entender melhor, né? Pô, deixa eu conversar com essa galera, deixa eu ver com o que eles gostam, Conversar com o cliente. O que eles sentem né? falta. Exato. Porque nisso você vai começar a olhar para áreas do negócio que talvez sejam os gargalos estejam lá. Aí nisso você vai e cava nessas áreas para... Então, por exemplo, para encontrar melhores oportunidades. Aí ver processo. Então, exemplo, não só do SaaS ali, da AutoForce, mas já, por ter trabalhado em consultoria, eu comecei a ver alguns desses pontos. Né? Às vezes você vê lá, eu quero vender mais, mas você compra mal pra cacete. Uma loja que compra muito mal. Então você tá vendendo, mas a conta nunca tá fechando direito lá. E o problema não tá na venda, tá na compra. Você tá comprando mal. Mas eu peguei uma promoção que estava muito bom, mas agora estou com um estoque gigantesco e não consigo desovar. Ou para eu desovar vou ter que fazer um preço muito bom. No final do dia, não ganhei muito aqui. Não ganhou nada, né, com isso. Então... E teve o custo de estoque, teve o custo de expor, o custo de venda. Então, começar a olhar para essas áreas e aí nisso qual é o processo? O que está travando aqui? Como que eu posso melhorar? E aí, em cima disso, criar as hipóteses. Então, um grande início é olhar as oportunidades. Antes de fazer as coisas, olhar essas oportunidades e afiando o machado. Aí, uma vez que eu entendi que o foco é aqui, aí começa a focar aqui. Então, entendemos que, por exemplo, aí, no exemplo lá da Goomer, a gente acertou muito a mão, e acho que assim, muito na execução rápida e etc. Mas fazer essa transição de tablet dentro do restaurante para um aplicativo para o WhatsApp muito rápido. Nem era aplicativo, era um link que a pessoa acessava. Então não tinha esse atrito de baixar aplicativo para fazer um pedido de qualquer restaurante. Então era muito simples. Sabendo disso, aí a gente começou a ter muito... Aí a gente teve um outro fator que foi... A gente acertou muito porque a URL do restaurante era goomer.app/nome do restaurante. Então, os concorrentes olhavam o que o cara fazia. Aí eles e era só apagar, assim, ó. Se eu apagar o nome do restaurante, goomer.app, a gente redirecionava para nossa página para a pessoa começar um teste. Não era nem um teste gratuito, era um produto gratuito por si só. A gente falou, não vamos cobrar. Por isso aqui vai ser gratuito para sempre. Aí tiveram outras lógicas depois de monetização, com planos mais estruturados, etc. Mas então tinha muito cadastro, muita gente fazendo cadastro. Aí eu falei, pô, que sucesso. Mas quando você ia olhar do cadastro para as vendas sendo realizadas, tinha um gap muito grande. Pô, por quê? Aí o problema tá aqui. Aí vamos olhar. Aí a gente olhou e falou, cara, o onboarding, a primeira experiência desse restaurante no aplicativo não tá boa. Então vamos lá, vamos ajustar essa primeira experiência. E aí foram vários testes. Então, ao invés de eu parar e ficar um mês com o desenvolvedor trabalhando, a gente contratou uma ferramentinha que ensinava a pessoa a ir daqui para lá e dali para cá e fazer tal coisa. Pô, melhorou um pouco. Como que eu pego o que a gente aprendeu e agora implemento no produto para que ele já seja nativo do produto. Então, é muito sobre isso. Onde estão... Olha para o todo, olha de fora, olha de cima. Pô, onde que está doendo? Está doendo aqui. Pô, agora eu vou fazer um diagnóstico mais aprofundado do porquê que isso aqui está doendo. Daí você vai encontrar as oportunidades. E eu acho, né, Álvaro, que você falou aí desse ponto que o Growth defende muito, que é as hipóteses, né? Tipo, olhou esse indicador, o que é que pode influenciar no crescimento desse indicador? E eu gosto também de olhar aquele ponto, né, de matriz rei, assim, né? O que é que
vai me dar um maior resultado, né? Com uma exequibilidade que seja, ou seja, mais fácil de fazer e com investimento também menor, né? Porque, obviamente, vão ter várias hipóteses e aí você também pode se perder nessas hipóteses, né? Então, eu gosto de citar muito um case também seu que você comentou comigo, de, pô, peguei um cliente, né? Uma das startups que você trabalhou, vi que os clientes não renovavam há não sei quantos anos, que não tinha aumento de preço. Exato. Primeira ação que você fez foi, né? Vamos fazer uma renovação e um aumento de preço, que, sei lá, você conseguiu aumentar X% e teve baixíssimo churn, né? Em cima desse aumento. Então, Exato. uma ação que relativamente foi fácil, rápida, com baixo investimento e com retorno gigante. Né? Aí, dando até esse contexto, né? Esse aí foi um bom ponto. E aí vem muito momentos que eu parei de olhar só para aquisição e fui olhar para essas outras alavancas, retenção e eu monetização. acredito muito que o erro de todo gestor de empresas e tudo mais é isso, é olhar só para novo cliente, né? A gente dá muito mais atenção ao novo cliente do que dá atenção ao cliente que já está conosco. Né? Acho que é um dos erros que, né, toda empresa também comete no início do negócio, né? Mas quando você vira a chave para entender que é melhor você... Aquela famosa frase, né? Adquirir um cliente custa 5 vezes mais do que você reter esse cliente, né? Exato. Então, eu acho que vira a chave nisso. E aí entender coisas do negócio em si, né? Então, esse caso é o seguinte, foi na ProntMed. A ProntMed é um prontuário eletrônico para médicos. Qual que é o grande lance do prontuário? Muito dificilmente, um médico vai trocar o seu próprio prontuário. Então, provavelmente ele vai trocar porque... Então, um médico especialista que atende na sua clínica, dificilmente ele vai trocar. Ele vai trocar se ele estiver muito, muito, muito incomodado. Muito. Por quê? Você tem um registro de todo mundo que você já atendeu lá. E registro não é só o nome do paciente. É o histórico de, né, o histórico de diagnósticos, de sintomas, de tudo. Então, é primordial ali. Aí a gente cobrava um valor X por mês. Assim, né? A gente foi olhar e falou, nosso ticket médio está em tanto. Só que é um produto que... Aí olhamos para a retenção e falou, pô, tem uma retenção muito alta, a retenção absurda. Então você tinha pouquíssimo churn, justamente por essa causa mais natural até do produto. Então, cara, ele não vai ficar trocando. O mercado como todo, ele é diferente, pegar o cliente primeiro e ele vai ficar por mais tempo. Né? Então é diferente do que um sistema que eu consigo migrar fácil. Ele tem um custo de migração, custo, tempo... risco muito alto. Então, ele não vai migrar. E aí a gente falou, pô, e se a gente aumentar? Vamos lá, aí olhamos para outras coisas. Então, a retenção alta, um uso diário, um engajamento, né, que é uma linha da retenção, mas um engajamento altíssimo, tanto do médico quanto da secretária. Ou seja, o consultório dependia do produto. Então, o nosso NPS era alto. E o nosso segundo canal de aquisição era indicação de outros médicos. A gente falou, cara, a gente está muito safe aqui, né? Vamos aumentar o preço. Não foi fácil não, tá? Isso aí a gente demorou muito para olhar. É algo simples, sim. Olhando para trás, pô, deveria ter feito isso antes. Mas demorou muito, porque daí conversa, tem muito medo. Mexer em preço... mexer em preço é o medo de qualquer negócio. Mas né? aí qual foi o lance? Vamos fazer testes. Então, ao invés de aumentar para todo mundo de uma vez, vamos pegar quem são os nossos o cliente com menor risco de churn, que é o que usa muito... É o que é satisfeito, é o que não tem problema de suporte, por exemplo. Né? Não tem reclamação. Não solicita suporte. Né? Então, esse cliente aqui, ele ama a gente, depende da gente. Tal. Show. Eu vou aumentar só para esses aqui. Então, fizemos uma segmentação, aumentamos só para esse. Cara, nenhuma reclamação. Aí a gente foi segmentando até pegar a base praticamente toda dos clientes. Então, esse era muito bom, aí um que era bom, depois um que era médio. No final do dia, a gente aumentou até para quem não era nessas cohorts tão boas assim, e a gente teve um crescimento de 15% de receita só em aumentando o preço. Foi isso. Mudou nada do produto, mudou nada de tecnologia. Mas né? o argumento que a gente usou também foi bom, porque daí a gente falou, ó, faz tanto tempo, a gente não tinha aumentado o preço na pandemia, então faz X tempo que a gente não aumenta o preço. De lá pra cá a gente desenvolveu, aí teve a gente novas funcionalidades. A gente desenvolveu né? essa e essa funcionalidade para manter o nível de qualidade do produto. A gente tá fazendo um reajuste. Mas no final do dia a gente tava falando, olha que doideira. Aí olhando para trás parece besteira, mas eu tava falando de um reajuste de, sei lá, de R$115 que chega no cartão de crédito do médico para
130, R$ 140. Que, tipo, tá longe de ser uma das primeiras linhas De que ele vai do olhar cartão de ali crédito. pra Exato. Então, dizer, cara, não tô gastando demais nisso aqui. não teve... Um atrito mesmo, Não né? teve como você atrito. falou. O que chegou a ter foi para clínicas, que daí você tem um financeiro, você tem um atrito. Aí o que a gente fez? Um processo para negociar. Mas aí estamos subindo. Ao invés de subir de 15 subiu 15 10. a gente subiu para 15, negociou, foi para 10. Aí eu ainda aumentei 10%. Uhum. Então, esse foi um que eu sempre recomendo para o pessoal. Pô, cara, já tentou aumentar preço? E aí vem de um Porque ponto, foi né? isso que eu fiquei pensando, assim, primeira coisa que eu acho que pode olhar o negócio, né, é isso, quanto tempo faz que você não aumenta seu preço? Porque às vezes a tua margem tá se perdendo aí, né? Sei lá, você com medo de perder um cliente, com medo de perder aquele contrato, aí tá segurando um aumento a 3, 4 anos. Cara, 3, 4 anos aos juros que a gente tem, você já praticamente tá perdendo. Acho que assim, vale não a tem pena lucro. sempre olhar pro cenário. Então, pô, se é um cenário que eu já perco muito cliente porque é natural do meu negócio, você tá no... E o meu cliente tem uma sensibilidade alta a preço, talvez não seja a melhor alavanca. Agora, naquele cenário meu cliente não tinha tanta sensibilidade a preço, Retenção a altíssima, retenção né? é alta e o custo da mudança é muito alto também. Então, o risco era baixo no final do dia, sabe? Risco era baixo, o esforço era baixo. Então, e a confiança era muito arbitrária, né? A gente vai aumentar e ponto. Então, deu bastante resultado, assim. Foi... E o que eu achei bacana, né? Também outro ponto interessante do Growth é esse teste por cohortes, né? Enfim, núcleos, Sim. né? Nichos, como você fez, né? Pô, vou pegar primeiro e testar com uma base menor do Sim. que imagina vou mandar aqui, porque realmente é como você falou, né? Se você fosse renovar a base toda, você tinha, como é que diz, entrado num risco gigante, né? Quando você vai pegando por partes, né? Você, querendo ou não, mitiga o risco para você dizer, pô, peraí, esses aqui que já eram satisfeitos, tá rolando o churn, então não vou nem chegar a ver os outros aqui, né? Porque Exato. se esses aqui era o que mais poderia Imagina ter os outros. chance de dar certo, imagina os outros, né? Ó, acho que um grande lance que a gente tem que olhar quando a gente fala de growth tem uma lógica que o objetivo não é acertar porrada na primeira. O objetivo é avançar mais próximo do resultado. Então, é reduzir incertezas, na verdade. É muito na lógica de reduzir incertezas. Então, pensando no seguinte, a hipótese lá no final inicial era, se aumentar o preço, a gente vai aumentar a receita, porque quem sair vai ser compensado pelo valor que a gente aumentou. Né? Eu poderia fazer de uma vez só, mas eu não teria mais chance de... mas será que eu fiz a comunicação do jeito certo? Será que... Se der certo, a gente não sabe o que foi que deu certo, de verdade. Se não der certo, a gente não sabe o que foi. Então você vai isolando as variáveis para que o teste seja com poucas variáveis. Então, nesse teste, a gente fez para os melhores clientes e o nosso objetivo também era testar a comunicação. Como que a gente vai comunicar isso? Porque não era se eu chego e só falo, Boleto você vai novo aumentar, aí, cara, você gera um poma aqui. Agora, sei lá, é igual quando você vai, sei lá, você usa algum software que tem alguma trava, quanto mais você, sei lá, você Mais aumenta seu tipo de usa. venda, ou você coloca mais gente, ou você paga mais. Uma coisa é chegar e falar, você aumentou seu time de venda, você quebrou você passou do plano que você tem hoje. A partir de agora, seu valor é tanto. Aí você fala, pô... Agora, às vezes você fala, pô, parabéns, seu time de venda está crescendo, você deve estar crescendo. Por isso você a precisa partir de mais agora, funcionalidades, né? É isso, sabe? Ou, poxa, que bom, você está vendendo muito mais. Então, a partir de agora, parabéns. Não sei o quê. A partir de o seu agora, plano você vai aumentou ter e isso. você vai ter essas funcionalidades a mais, né? Isso. Então, tipo, comunicação é muito importante, mas eu precisava testar. Então, eu fui lá, isolei, testei. Pô, fez muito sentido. A gente fez uma força-tarefa, porque daí tava time de suporte, para também não ter outros problemas, que era assim, mas e se alguém negociar? Porque antes era qualquer negociação, tinha que falar com alguém, falar comigo, para ver caso a caso. Não, vamos ter aqui se alguém negociar, você já consegue sair de 15% para 12%. Se não funcionar, aí a gente vê. Beleza? Beleza. Então, acabou que essas comunicações, acho que quase nenhuma chegou em mim, porque tudo foi certinho. Muito bacana. E abre até, assim, desculpa interromper já, mas abre um parêntese aí pra gente também falar que growth não é marketing só, né? Não é só marketing, né? Tipo assim, você vê aí um ponto que você olhou questão financeira, né? Foi olhar a questão aí de suporte, olhar a retenção, coisas que geralmente
quem trabalha no marketing não fica olhando. Sim. Né? O cara do marketing ele só se preocupa geralmente, né, na aquisição e tudo. E ok, o marketing realmente, se você for olhar na ponta, o foco do marketing é esse aumento do alcance, né, para novas pessoas e tudo mais. Mas quando a gente fala de growth, né, praticamente eu acho que ele entra numa linha de conhecer o 360 do negócio, né? Ele tem que saber política de preço, ele tem que saber como é que hoje é o índice de retenção, como é a jornada de entrada do cliente, tá? Então você não se preocupa na hora só que ele vende, mas o onboarding dele, como é que está sendo executado, né? O que é feito depois de pontos de contato com esse cliente, como é o engajamento dele. Então assim, a gente tem que começar a entender que marketing, eu acho que ele está migrando também para ir numa linha dessa de growth, de você entender o negócio 360. Você mostrou aí, né, algumas ações práticas que não é tipo isso, vamos fazer um anúncio, vamos fazer um post. Foge disso, né? Sim, tipo, a comunicação foi voltada a um ajuste de preço. E aí eu queria entender até esse ponto que você até, como falou da sua atuação agora na Autofoss como CDO, né? Entrando justamente no C-Level, essa área growth, né? Dentro O que é que hoje você tem de rotinas internas do negócio e tudo mais que você busca receber reporte? Eu busco receber reporte do financeiro, eu busco receber reporte de operação, né? Questão aí, como você diz, quero entender como é que está a nossa inadimplência, vou ver a inadimplência e vou ver de onde vieram esses clientes que estão com alto índice de inadimplência. Pô, esses caras aqui eu já tenho que filtrar do meu time de vendas, né? Acho que um ponto legal hoje de estar nessa posição é que eu tenho... Porque é muito difícil e é frustrante às vezes. Eu sou um analista de marketing e eu quero olhar growth, mas eu não consigo ter acesso a dados do produto, a, sei lá, dados que estão em outras áreas, etc. Então, ok, foca muito nessa mentalidade. Cara, dado o meu sistema, porque no final é sobre... Quando a gente vê lá a teoria das restrições ou qualquer... No final tem um sistema e eu preciso balancear esse sistema de uma maneira que ele cumpra o objetivo dele. Se você está dentro de um time de marketing eu não consigo ver todos esses, qual que é o sistema de marketing aqui? Então, a gente está sendo cobrado por lead gerado, por venda, por... sei lá. Qual que é o grande objetivo do meu sistema de marketing? Entenda isso e aí, beleza. Quais são as oportunidades que eu vou testando aqui para otimizar? Acho que o princípio é sempre o mesmo. Olhando desse cargo mais C-level, eu consigo olhar muita coisa de cima. Então, o grande lance está sobre... Cara, tem as métricas globais da companhia que a gente precisa mexer. E aí eu consigo olhar de cima e realocar até recursos para que a gente coloque esforço nas direções corretas. Então, exemplos. Cara, eu tô... sei lá, a gente está com produtos novos agora. Então... Antigamente a gente tendia a olhar bastante para... tem um produto novo, eu preciso vender para novos clientes, eu estou olhando para como é que o meu time de sucesso do cliente... Foi o que aconteceu, né? Nesse último trimestre a gente ajustou bastante algumas coisas com o time de sucesso do cliente e o time de sucesso do cliente virou um prospectador dentro dos nossos clientes. Ele gerava muita oportunidade comercial. Baita aprendizado, baita resultado legal. Nossa hipótese agora foi... E se ensinar eles a venderem já? Porque eu tiro, porque é um upsell ali desse novo produto, upsell, cross-sell, e eu não preciso passar para um time de venda que vai atender, só que ele tá focado em novos clientes. Então, a gente está olhando agora para isso, por exemplo, de como que... E aí isso eu estou falando sobre o quê? Eficiência operacional. Então, se eu vou ter mais vendedores dentro do meu time para vender principalmente para minha base. O meu vendedor... sozinho, ele não vira gargalo de ter oportunidade vindo de upsell, oportunidade vindo de marketing, oportunidade vindo de pré-vendedor. Então, eu já consigo trabalhar melhor isso aqui. Vamos lá, isso vai funcionar pra caramba? Não sei, é uma hipótese. Então, o que a gente criou? A gente definiu que, a depender da temperatura então, eu tenho muita convicção que essa pessoa... Enfim, tem uns critérios mais claros, né? Mas esse aqui o CS consegue vender. Então, beleza, ele já vende. Se não funcionar, aí ainda tudo bem. Passa para um vendedor, que ainda vai ter um poder de argumentação melhor, tem um processo mais claro e etc. Esse aqui é mais estratégico e eu vou ter que gastar mais tempo com ele. Então, beleza.
passa já direto pro vendedor. Essa aqui é uma conta muito chave, é um cliente enterprise. Talvez não vai nem passar vai vir para mim e pro Thiago. Então, olhando um pouco para isso, assim, porque a gente, depois que viu que, poxa, aí foi muito isso. Dá pra gente vender mais pra nossa base. Pô, dá, mas não sei o que. Não, beleza, meta. Aí vamos criar uma meta para isso, vamos ter acompanhamento semanal pô, deu resultado. Pô, agora como que eu vou pro próximo nível? Meta semanal, meta semanal, acompanhamento, resultado. E acompanha o resultado. E muda no caminho, porque pode ser que o argumento não está funcionando. Tem outras hipóteses que eu quero olhar depois para, pô, como que... Dando spoiler, né? Mas como que a gente ainda tem uma lógica muito de... Primeiro eu vendo, depois o cliente usa o produto. Uhum. Pô, como que eu já ativo essas funcionalidades novas para o cliente, deixo ele usando, mostro que isso gerou impacto de conversão. E aí é no-brainer para ele comprar, para a taxa de conversão ser maior. Eu não preciso, talvez tenha até a mesma taxa de conversão, mas eu não tenho custo de venda, de argumentação, de reunião, blá. Porque, cara, já está aqui, já está funcionando. Já aumentei sua conversão de X para Y. Que eu acho até, né, Álvaro, que vem se tornando no modelo SaaS, o CS vem se tornando o maior vendedor, né? Muitas vezes das empresas, né? Tipo, o trabalho de CS é o que gera novos clientes, né? O que gera também. Então, acho que você mesmo falou, né, que na sua rotina você estava conversando aqui antes do podcast, né? Deixou de olhar marketing, tá olhando vendas e CS, né? Então, acho que cada vez mais hoje o CS ele tá atrelado a vendas, né? Porque ele gera novas oportunidades, ele aumenta o ticket médio, né? Vende novas funcionalidades. Então hoje eu vejo cada vez mais os negócios tornando a venda tipo nessa forma mais self-service, né? Uma venda mais de implementa, do onboard, e tendo pessoas muito mais de CS no sentido de consultoria, de como o cara pode usar melhor a ferramenta, né? E não vender mais, mas gerar sucesso para o cliente. É isso no final, né? Até pontos assim da gente... Acho que a gente tem um grande, assim, olhando até para os nossos respostas de NPS, os clientes gostam muito de ficar com a gente, porque não só porque o produto é bom, porque funciona, etc., mas porque o contato com o nosso time gera muito valor. Então, por exemplo, a gente faz diagnósticos com os nossos clientes e fala, pô, cara, tem uma oportunidade boa aqui. Exemplo básico, às vezes. Poxa, sei lá, tem uma marca aí que está crescendo, sei lá, pega uma BYD que está crescendo pra caramba. Aí fez um recém-lançamento do BYD King. Aí tá fazendo barulho, tá, pô, patrocinando a Eurocopa, patrocinando Copa América, awareness de marca absurdo. E fazendo campanha, o lançamento do BYD King é uma campanha com o Pelé, com imagens do Pelé e etc. Pô, barulho pra caramba, Luciano Huck. Aí o cara vem aqui e pesquisa BYD King. E ele é enviado, então está sendo gasto, um custo por clique, e aí ele está sendo enviado para a home do site da concessionária. Que vai ter o King lá, ele vai ter um caminho para chegar, mas, pô, olha como você quebra um pouco da jornada. Uhum. E aí, sei lá, ali também gera outra distração, porque ele tava toda construção ali pro King, e mas ele vai aparece agora ter o dúvida Dolphin, com outros o carros, Tan, Aí, pô, então, como que... Aí, exemplo, então a gente olha isso e fala, poxa, isso aqui tá minando a taxa de conversão do site desses caras. Pô, como é que a gente vai lá? Mas eu preciso falar com a minha agência. Tudo bem, vamos marcar um papo que a gente senta com agências. Até para entender, porque às vezes eu tô vendo um ponto que a agência tá fazendo dessa maneira por causa de outra coisa. Então, vamos sentar junto, olhar, porque quanto mais sucesso meu cliente tem e quanto mais ele entende que eu sou parte desse sucesso, mais ele tá com a gente, mais ele recomenda a gente, mais ele quer crescer com a gente. Então, é por aí. E aí, só um outro ponto de growth, acho que tem umas lógicas que tem um cara que eu admiro pra caramba, que chama Luke Levassky. Ele só foi VP de Growth do Facebook e ele tá hoje como VP de Growth do Shopify. Apenas, Tipo, ele foi recrutado pelo Zuckerberg. Mas ele falava um lance que mas o que é growth? Isso aqui é growth, isso aqui é marketing. Às vezes entra muito nessa galera que quer ficar evangelizando, quer ter... No final, cara, ele fala growth é qualquer coisa que ajude o negócio a crescer, assim, né? Whatever it takes. Então, às vezes é fazer um M&A, comprar uma outra empresa. Pá, faz parte, e ok.
Ah, mas não tá sobre a minha responsabilidade da pessoa de growth. Tudo bem, bicho. O negócio vai crescer? Show, todo mundo tá ganhando. Então acho que tem muito disso. Pode ser novas linhas de negócio, pode ser novos canais de aquisição, pode ser novos produtos para os mesmos clientes. No final onde tem um ponto um ponto ali que você fala, aqui é uma alavanca de crescimento da métrica, das principais métricas que eu preciso mexer esse ponteiro. E eu acho assim, né, Álvaro, que growth ele já está atrelado em todas as áreas, né, não só em vendas, né, em tudo. Eu acho que todo cargo aí, principalmente de liderança, diretoria, ela tem que ter uma visão de growth, né? Assim, eu falo muito porque hoje no meu papel de atuação da Colina, né, eu tô como CEO, mas no final eu sou o growth, né? Entendeu? Como é que o meu negócio pode crescer, né? Onde é que hoje está o gargalo? Onde é que hoje é o problema de aumentar a margem de lucro, de aumentar a retenção, de aumentar a venda, e olhando todo, né? Sem se preocupar do que é a responsabilidade. E eu acho que um ponto que é o sonho de toda empresa é que outras pessoas tenham essa visão também, né? Não fique só na visão de diretoria, né? Na visão dos cargos principais. E aí eu ia, assim, perguntar se você tem uma experiência de como levar essa mentalidade de growth para as pessoas que estão ainda na operação, se é algo que é possível, se não, se existe alguma prática para isso, porque já li vários pontos que falam isso de, pô, se você quer ter, né, o famoso sentimento de dono do time, né, que talvez vai ser um pouco dessa linha da visão de growth também, é você também abrir o jogo para eles, né, tipo, eu acho que a maioria das empresas querem isso, mas até a liderança não sabe como é que é a margem de lucro do negócio, quanto tem de inadimplência, o quanto fatura, quais clientes que são bons, quais clientes são ruins. Então, assim, como é que o teu time vai ter sentimento de dono se ele nem sabe dados importantes para ele tomar decisão, para ele pensar, né, para ele raciocinar, enfim. Mas eu não sei se precisa de tudo isso. Não sei se chega a esse nível de primeira. No final eu preciso contratar pessoas que vão estar sempre insatisfeitas com as coisas. Porque growth vem de insatisfação. Então você pega lá teoria lá de growth mindset, né? Então você tem as pessoas que entendem que, cara, é isso mesmo, porque as coisas são assim, e você tem, lógico, ali está sendo muito binário, tem muito mais conceito por trás disso. Mas as pessoas estão sempre, nunca tá bom, dá para melhorar, nunca tá bom. Então, assim, pessoas inconformadas, pessoas que não é chave para isso. Acho que isso é comportamental. Uhum. Eu não sei não sei ensinar isso, sendo muito sincero. Então eu preciso recrutar e eu preciso garantir que a cultura da empresa tenha isso, de sempre estar insatisfeito. Por quê? Eu vou dar exemplos. Às vezes você vai... exemplo de coisas de growth, mas às vezes cara, a pessoa tem um corno job lá, que é ficar fazendo tarefa repetitiva. Pô, tem que ficar montando relatório de campanha, por exemplo. Puta, tem que fazer daqui, copia dali. Isso demora 2 horas, eu tenho que fazer para não sei quantos clientes. Bicho, se a pessoa faz isso... mas ela... E quando eu falo inconformado, não é que não reclama fazer, sobre. Fala, como é que eu posso fazer melhor isso não aqui? dá para ser feito assim. Alguém já teve esse problema, alguém já resolveu esse problema de uma maneira muito melhor. Quais são as opções? Eu vou procurar. Porque daí vai ser isso. Pô, como que eu vou usar aqui esse dashboard que já pluga no Facebook, já pluga no Google, já monta esse relatório. Pô, tá aqui, ó. Nunca mais vou ficar copiando planilha de Excel para fazer essa merda desse relatório. Então começa desse tipo, assim. E aí você tem 2 fatores. Você tem o exemplo, então pensando como empresa, como você faz? Você tem que ter uma cultura mais nessa linha, que daí vem muito do exemplo de liderança, de liderança, também, né? Principalmente. E do que você não tolera. Do que você não tolera também. Então acho que começa daí. E que você incentive essas melhorias a serem aplicadas, né? Porque eu acho que é importante que o negócio, ele quer ter esse crescimento, essa visão de growth, ela esteja disposta a investir e errar algumas vezes, né? Exatamente. Porque eu acho que o grande problema de empresa é esse. Tem uma ideia, aí errou, o cara, ele não sabe de nada, não. Exato. Escanteia o cara, aí o cara se blinda de qualquer nova ideia, né? Não, exato, porque daí é sobre, cara, como que eu tolero os erros que fazem parte desse aprendizado. E que os acertos compensem esses erros, né? O grande ponto é esse. Então, tentei aqui, mas não ficou bom esse relatório. Puta, eu entendi, mas cara, a ideia faz sentido, o problema continua aí, não foi essa a melhor maneira de resolver, mas quais são os outros
outros tipos de relatório que existem, outros, sei lá, como que outras pessoas resolvem esse mesmo problema. E eu parto desse princípio, eu não sou gênio e eu não tô trabalhando em problemas que ninguém tá, eu não tô querendo ir para Marte, eu não tô tentando, eu tô fazendo coisa, eu tô ajudando a galera a vender carro, pô. Eu tô ajudando a galera a vender carro pelo digital. Então você tem indústrias que estão muito mais desenvolvidas em jornadas digitais, que eu posso aprender com elas. Eu tenho clientes que mandam muito bem, que eu posso aprender com eles. Então, tipo, é muito sobre isso. Então, pensando em... Aí, assim, você pode ficar fazendo treinamento, eu acho que é importante, mas você tem alguns princípios que são essa parte comportamental do time, dos times, da cultura da empresa. E aí você tem princípios que nunca vão mudar. O cliente sempre vai querer algo mais barato, mais cômodo, mais rápido. Pô, você pega lá assim, as coisas que nunca mudam. E o Jeff Bezos falava muito isso. Mas vamos para onde? Isso aqui. Cara, no final do dia o cliente ele vai querer um produto mais barato, que chegue mais rápido e com alguma outra coisa, eu não me lembro. E fácil de comprar, algo nessa linha. Então, tudo que a gente fizer para avançar para essa direção é meio óbvio que tende a dar certo. Não que seja fácil, não que seja... Aí volta no básico. Cara, o que está travando isso de ser rápido? O que está travando isso de ser barato? O que está travando isso de ser fácil? Então, eu acho que é muito isso. Quando eu olho lá, eu tô... Pô, mas a agência está fazendo... Eu falo... Não sou contra a agência, não. Eu só falo porque, às vezes, eu vejo meus times falando: poxa, a agência está fazendo tráfego de maneira errada. Pô, beleza, você está olhando o Analytics aqui, você está entendendo, na tua compreensão é isso. Pô, senta junto, vamos olhar. O problema não é a agência, o problema é não tá tendo a taxa de conversão que a gente quer. E é interesse da agência também que o cara tenha resultado. Talvez tenha um desalinhamento de como está sendo cobrado, como que está sendo, porque às vezes o cliente está falando: pô, mas eu preciso que o cara fique fazendo meu Instagram lá, que não é o que gera o resultado. Necessariamente. Então, tipo assim, senta todo mundo junto e fala: gente, o objetivo não é acusar ninguém, não, mas o problema é esse. Vamos juntar nós três aqui para resolver esse problema. Porque aí com isso as coisas se constroem. Então acho que parte mais desse princípio. Massa. E assim, eu acho que o que a gente tira de ensinamento disso é muito foco, né, do canal que funciona. Sim. Inicialmente, né, falando de growth, que muitas vezes não é só o canal ali que todo mundo tá falando, né? Porque eu acho que é muito isso. Entra numa linha, tráfego paga, e todo mundo quer fazer tráfego pago. Reels viral. Aí todo mundo quer ir atrás de fazer Reels viral. E eu acho que você bateu no ponto que eu acabei pulando, mas eu acho que é de suma importância conversar com o cliente. Exato. Né? Que muitas empresas também não fazem isso, né? Você vendeu para ela, mas depois não existe um trabalho de, por exemplo, aquele cliente que comprou há 1 ano atrás e não comprou mais de você. Por que ele deixou de comprar de você? Né? Existiu algum questionamento de ligar para ele: cara, Álvaro, tudo bem, amigo, não quero nem vender nada, queria trocar uma ideia contigo. Cara, entender os motivos, né? Você fez uma primeira venda com a gente, por que você não retomou, né? Não precisou mais do meu produto, ou se mudou, quais foram os motivos, né? Entender da mesma forma, e por que você optou por a gente no primeiro momento de fazer aquela compra, né? Uhum. E eu acho que o ponto é esse, de não entender no final o que é, como é essa jornada do cliente. Exato. A gente tem uma jornada na nossa cabeça de como pra gente seria vender, mas pro cliente foi de outra forma, né? E às vezes a gente não... E volto a dizer, por mais que hoje em dia a gente tenha tecnologia, dados muito presentes, né? Conseguir acompanhar, eu diria que é impossível você entender a jornada do cliente só por dados, né? Esse fator de decisão vem por outros pontos de contato que a gente nem imagina, né? Então, às vezes, a influência de uma indicação, de um grupo de WhatsApp, de uma parceria que você fez. Sim. E às vezes você não entende como é que essa venda chegou até aqui, né? Então, acho que a conversa com a base de cliente é super importante. E aí eu queria entender você tem uma rotina fixa disso? É mais de acordo com um problema que acontece e você volta a falar com o cliente? Não, eu converso com o cliente toda semana. Toda semana? Toda semana eu tenho papo com o cliente. Às vezes é para resolver problema mesmo, às vezes é para venda, às vezes, mas eu tô sempre conversando com o cliente. E eu converso com o cliente às vezes para
pô, como é que estão as coisas aí? Vamos entender. Então, eu sempre converso com o cliente. E acho que, assim, pra gente funciona bem porque os clientes gostam de conversar com a gente. Tem muita gente que fala, pô, eu queria estar mais perto aí de vocês, não sei o quê, a gente aprende bastante e tal. Então, isso é legal. Mas isso aí que você falou, eu lembro que, pô, foi um desafio meu. Porque, pô, se parar pra olhar, nas empresas que eu passei, eu acabei trabalhando com vários nichos totalmente diferentes. Então, primeiro era varejo com a Blue Eye, depois era lojas de varejo, né? Lojas de shopping, depois setores de comunicação de grandes empresas, depois desenvolvedores que moram no Brasil trabalham para fora. Ou, não só isso, mas esses principalmente. Médico, infoproduto e agora dono gestores de marketing de concessionários. Então, acho que tem um fator que eu não sei, eu não entendo. E aí, isso me gera essa humildade também, que eu não sei mais do que ele, né? Nem a pau, pô. O cara tá 30 anos dentro do negócio. Alguns deles vieram. Pô, alguns deles estão ali. É um concessionário de 100 anos, que era do vô, foi pro pai, agora a pessoa tá assumindo e ele tá lá dentro desde sempre. Todo feirão ele tava lá. Pô, quem sou eu pra falar que ele tá fazendo errado e que o certo é esse? Eu não sei. Mas eu sento e ouço. Ouvindo e entendendo os problemas dele, eu consigo ter essa cabeça mais processual e eu consigo entender onde tem possíveis alternativas. E por ter visto outros pontos de mercado, eu falo, putz, eu consigo fazer um paralelo e falar, cara, no e-commerce as coisas funcionam desse jeito. Pô, em vendas B2B funciona desse jeito. E se a gente trouxer esse princípio para cá e a gente testar? Então acho que é um pouco disso, assim. Um ponto que eu aprendi, assim, é sempre tentar. Eu quero entender por que as pessoas são clientes nossos, ou viram clientes nossos. E aí eu lembro que, por exemplo, na ProntMed você tinha um outro fator que era o seguinte. Então, beleza, o médico ele dificilmente vai trocar. Então, eu atacar o médico que já usa outro prontuário é sem sucesso, é um esforço ruim. Então, eu preciso atacar os médicos que vão escolher seu primeiro prontuário. Quando que eles fazem isso? Eu não sei, eu não entendo muito. Então, todo mundo que virava cliente nosso, a gente tinha um bom volume, eu entrava em contato e eu fiz isso por 3 meses lá no início. Fazia 4 perguntas, que era, como que você fazia antes de ter um prontuário eletrônico? Como que você fazia antes? Como que era antes, né? O que te fez querer ter um prontuário? Como que você ficou sabendo da gente? Por que você escolheu a gente? Então, era entender essa jornada de compra. E aí, começava a entender que, putz, tinha muito caso que era... Acabei de chegar nessa clínica e eles já usam ProntMed. Antes eu não trabalhava em nenhuma outra clínica. Ou acabei de me formar... Acabei de terminar, sei lá, terminei R2 e vou montar meu próprio consultório. Por onde ficou sabendo? Eu fiquei sabendo porque... Um amigo meu que já trabalha, era sempre isso. Né, com isso. Amigo meu, grupo de WhatsApp ou associação né? médica. Então, é o da Sogesp, é o não sei o quê. Então, puta, beleza. E por que você escolheu a gente? Porque isso aqui funcionou, porque o preço lá ficou bom, porque tal coisa. Beleza. Olhando pra isso, aí eu falei, pô, como é que eu faço? Pô, eu preciso chegar em mais associações médicas. Então, a gente saiu de, sei lá, 3 associações médicas, a gente tinha parceria pra 8. Isso virou canal de aquisição pra gente. Pô, ter um prontuário com o nome da associação era muito poderoso. Então, porque a gente tinha lá o da Sogesp. A gente foi lá, fez com a Associação Brasileira de Reumato. Então, pô, e aí é isso. Isso vai virando um canal de aquisição. Então, mas isso veio do quê? Da minha genialidade de coisa? Não, de conversar com o cliente. E aí as respostas vão aparecendo. O cliente é a resposta, né? Pô, pra cacete. Não tenta... Acho que esse é um... Não tenta adivinhar o que é que o cliente quer, né? Não, conversa com o cliente. E assim, não é só sobre perguntar o que ele quer. Aí tem um outro fator. Por isso que eu não perguntei pra ele de primeira assim, ó, o que você quer para um prontuário? O que é um prontuário ideal? Porque daí ele vai imaginar. Tenta ouvir as histórias. Faz ele lembrar. Então, como que era antes? Pô, o que você fazia antes? Não, antes eu não atendia de maneira clínica. Antes eu estava trabalhando mais dando plantão. Puta, entendi. O que mudou na sua vida? Agora eu terminei R2 e agora eu vou abrir meu próprio consultório. Pô, entendi. Aí sim, como que você conheceu a gente? Então, eu gosto muito disso. Ao invés de eu falar o que está faltando, pô, me fala como é que tá aí? Como é que é essa operação hoje? Pô, funciona assim, assim, assim. Pô, o que tá... Sei lá.
pô, e esse resultado? Pô, esse resultado tá ruim. O que vocês estão fazendo? Tô fazendo X, Y, Z. Pô, você já tentou Y? Não, pô, isso aí eu nunca tentei. Ah, eu já tentei, mas não deu certo. Mas por que não deu certo? Por causa disso. Ah, beleza. Então talvez tenha um caminho melhor para fazer ainda mais disso. Então, não só perguntando o que ele quer ou como que ele gostaria, porque daí abre margem para muita viagem. Coisa que tá muito além do o que você tá pegando consegue, agora? né? O que tá tirando teu sono agora? O que você já tentou para resolver isso que tá tirando seu sono agora? Porra, massa. Disso. Bom, Álvaro, cara, eu acho que, enfim, deu pra trazer aí muita coisa, né? Muita prática, muito conhecimento aí sobre growth. Eu sou um cara extremamente entusiasta sobre o assunto, né? Sempre que tem a oportunidade de falar sobre, eu cito você, não é à toa que a gente tá em mentorias em conjunto aí, tá fazendo em algumas empresas, né? Então, assim, muito bacana ver todo esse teu conhecimento e obrigado de verdade por compartilhar, né? Abrir o jogo aí de várias práticas que você realmente implementou, né? Porque eu sempre gosto de dizer assim, a gente aqui busca trazer pessoas que não só sabem, mas colocam em prática, né? E você com certeza é um cara desse. Então, assim, queria só deixar aí um momento para você fazer um encerramento aí, né? Dar alguma contribuição ainda, né? Sobre growth e tudo mais que você ainda acredita que isso é importante compartilhar, né? E agradecer mais uma vez aí pela tua participação no nosso Topcast. Boa, eu que agradeço. Para mim é um baita prazer. Até reviver essas histórias é bom que eu retomo, me ajuda até com confiança. Porra, é verdade. Já fez tanta coisa. Já bastante coisa. Às vezes você fica só olhando o próximo desafio, e você fala, pô, mas não é à toa que eu tô, enfim, tô fazendo o que eu tô fazendo hoje. O sarrafo vai aumentando o desafio, exato, né? É lógico. Mas o lance sempre tem um caminho para você passar ali. Você sempre tem um jeito de passar esses desafios. Então, pô, meu recado é, além de, pô, colhem em pessoas que estão vivendo coisas nessa linha, assim, coisas que melhoraram bastante e me ajudam muito até hoje são estar perto de pessoas. Então, pô, a gente conversa direto e eu aprendo muito contigo, porque às vezes a gente está trocando uma ideia, você veio de outra referência ou me apresenta para alguém e abre muito enfim, me ajuda a quebrar um problema. Então, estejam perto de pessoas que vivem coisas nessa linha ou que estão em desafios similares aos de vocês. Eu faço parte de comunidades nessa direção e faz muito sentido. Então, fazer aqui o jabazinho do GLA lá, mas pô, realmente foi transformacional para mim. Tá próximo de pessoas aqui, pô, tem a comunidade. E agora da Sales Marketing, né? Lá da CIA Hub também. Do CIA Hub, exatamente. Muito bom. A gente troca bastante também. E então, acho que vale a pena. Seja sempre inquieto. Então, puta, sempre tem uma maneira de fazer algo bom. Isso a gente aprendeu na produção. Então, o sistema nunca tá bom. O sistema sempre vai estar sempre satisfeito. Sempre tem coisa para melhorar. E foca no gargalo. Foca no gargalo, porque não é melhorando coisas que não... Se você melhorar algo que não é gargalo, você não melhora o sistema. Então foca em resolver somente o gargalo, porque isso destrava o sistema. É o que vai fazer crescer, né? Exatamente. Não tenta resolver tudo de uma vez só, né? Foca em um e se fosse um. E aí tenta e vai ter erro. Mas continua tentando. E eu digo, e depois esse gargalo passa para outro canto, né? Exato, exatamente. Resolver um, vai para outro. Resolver outro, vai para outro. Então, assim, o gargalo nunca some, né? A verdade seja dita. O negócio, ele nunca vai ter... A não ser que o negócio vai estagnar, né? Começa a estagnar e... Ainda assim, você vai ter gargalo. Provavelmente você vai ter gargalo nisso. Mas show, Álvaro, meu irmão. Obrigadão mais uma vez. Deixar aqui um presentinho, né? Obviamente aí pra você, viu? Só a lembrancinha. E obrigado, de verdade, pela participação. Foi incrível. Pessoal, quero agradecer aí, né? Vocês viram aí a contribuição do Álvaro, né? A experiência dele já na Autofoz, mas... Pô, mais do que aí, uns 10 anos já, Álvaro, né? Trabalhando em marketing, em vendas aí, com certeza. Mais 13 né? Então, assim, já um grande repertório. Então, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, continua acompanhando aí os episódios. Nessa segunda temporada tá incrível, ainda vamos ter mais alguns convidados. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Então, deixa a curtida, comenta, né? Que a gente tá aí à disposição também para sanar suas dúvidas e contribuir ainda mais aí no conhecimento. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí e nos vemos no próximo episódio. Vamos ao topo.